Galerinha do PT, tudo bom com vocês? Bom, vocês sabiam que a água não é tão boa condutora de corrente elétrica como as pessoas dizem? Pois é, muita gente acredita que a água é uma excelente condutora de corrente elétrica, mas isto não é verdade. E eu vou provar para vocês que realmente a água é uma péssima condutora de corrente elétrica. Certo? Então vamos lá para os experimentos? Vamos lá! Então, galera, nós estamos aqui num mini laboratóriozinho, né, que eu criei. Temos aqui a água, né? Já coloquei uma parte do fio aqui, vou colocar a outra para testar para ver se ela é uma boa condutora de corrente elétrica, né? Lembrando que essa água não é água pura, certo? Esse experimento pode dar alguma variação de erro porque essa água é a água da Embasa. Neste momento que eu tô fazendo essa gravação, eu tô no interior da Bahia e a água da Embasa, ela tem muito cloro, tem muitas substâncias químicas, muitos produtos que são colocados para o tratamento, certo? Temos a água, temos essa moeda metálica e temos um pouco de sal para a gente fazer esse experimento com esses três tipos de materiais, certo? Então vamos lá. Vamos testar primeiro a condutibilidade elétrica da água, né? Vamos ver se essa lâmpada acende por inteiro. Ó, ela fica piscando bem de leve. Isso porque essa lâmpada é muito forte, né? Por isso que ela fica piscando. Se fosse aquelas lâmpadas antigas, aquela amarelinha, aquela lâmpada amarela que esquenta bastante, ela não ficaria assim não, ela ficaria toda apagada. E além disso, essa água não é água pura. Se fosse água pura, não ia acender de jeito nenhum. Porque também aqui essa água, como eu disse, a água aqui do interior tem muito cloro, certo? E mesmo assim ela acende bem, fica piscando, querendo apagar, ó. Quase que não acende. Então vimos que a água não conduz corrente elétrica tão bem como a gente pensava, né? Vamos para o próximo experimento. Então, continuando, vamos testar essa moeda metálica para ver se ela conduz corrente elétrica. Ó, chega veio forte a luz, ó. Ela é um excelente condutor, ó. Então, o metal é um excelente condutor de corrente elétrica. Vou fazer com o terceiro material. Galera, agora vamos fazer aqui experimento com o sal. Ó, o sal não conduz corrente elétrica. Ele assim do jeito que tá, ele sólido não tá conduzindo corrente elétrica. Só que aí eu quero brincar um pouquinho. Eu vou jogar o sal na água, certo? Vou misturar o sal com a água para ver o que é que rola aqui. Vamos fazer esse teste? Então, para a gente continuar essa brincadeira, eu vou pegar a água e jogar aqui, ó. Jogar aqui, misturar com o sal, né? Aqui já tinha sal. Eu tô colocando água dentro, né? Vamos lá. E agora eu vou homogeneizar, né? Misturar. Ok? E vamos testar aqui. Vamos ver se o sal misturado com a água ele vai conduzir corrente elétrica. Olha que bacana. Conduziu. E conduziu bem, viu? Ficou bem forte a lâmpada, ó. Tá vendo? Professor, que mistério é esse? Então, nossas conclusões, né? O que nós observamos no experimento. A água pura não conduz corrente elétrica, certo? O sal puro não conduz corrente elétrica. A água é péssima condutora. O sal puro é péssimo condutor. O metal é um bom condutor, né? Nós já sabemos. Agora, se eu misturo água com sal, eu vou ter um bom condutor de corrente elétrica. Por que isso, professor? Por que isso acontece? Vamos para a explicação química, né? Vamos ver o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro nessa mistura. Vamos supor que a gente tem um microscópio subatômico que vamos poder enxergar o que acontece aqui dentro. Vamos lá? Então, galera, desculpe aí eu não
ficar meio ruim a filmagem, porque eu tô sem equipamento de filmagem aqui. Fui pego meio que em cima da hora, mas tudo bem. Vamos lá. Então nós temos aqui basicamente três tipos de materiais, né? Existe o material metálico, que foi representado pela moedinha. Existe o material covalente, que foi representado pela água, né? E existe o material iônico, que foi representado por aquele sal, certo? Professor, então o sal, né? Ele está na classe dos compostos iônicos? Sim. Ah, beleza, professor. Tudo bem. Então, por que que conduz corrente elétrica? Por que que ele conduz corrente elétrica só quando ele é jogado na água? Vou explicar. Para explicar, vamos imaginar que eu tenho uma pedrinha de material, né? Um material qualquer. Pode ser, por exemplo, um pedaço de sal, um grãozinho de sal, né? Um grão de sal. Uma pedra de sal. Professor, se eu abrir aqui, cortar em pedacinhos miudinhos, eu vou chegar num pedacinho miudinho chamado um pedacinho da matéria chamado átomo, né? Então, aqui é a matéria visível, né? A totalitária, e existe a matéria atômica, né? Que é a matéria que a gente não consegue enxergar. Então, esses átomos aí, gente, eles, de repente, o que é que vão acontecer com eles? Eles vão se unir, vão se agrupar, certo? Uns com os outros. Professor, eles tendem a se unir? Sim, tendem a se unir. Por que que eles se unem? Existe um propósito para eles se unirem. Eles se unem para ganhar estabilidade, certo? Professor, o que significa estabilidade na química? Estabilidade significa completar o octeto. Ah, octeto é o que, professor? Octeto significa 8 elétrons na última camada, certo? Então, para essa aula, nós sabemos que a pessoa, para fazer uma aula dessa, deve saber, obviamente, tabela periódica, né? Então, o pré-requisito para essa aula é tabela periódica. Então, nós subentendemos que já sabemos aqui, né? Então, o sódio, ele tem um elétron na última camada, né? Ele é da família 1A. O cloro, ele tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que acontece? O sódio, ele é um metal, né? Então, o que é que acontece? Os compostos iônicos, eles são formados por um metal e um ametal, né? Porque o ametal, né, é muito mais eletronegativo do que o metal. Bom, vamos lá para o octeto, por enquanto. O metal, ele tende a dar elétrons, né? Então, na ligação iônica, o que é que vai acontecer? O metal dá elétron para o ametal. Por que dá? Porque o metal é menos eletronegativo do que o ametal. O ametal puxa com mais intensidade esse elétron, né? Esse compartilhamento, né, isso a gente vai chamar de compartilhamento, é tão forte para o lado do cloro, o cloro puxa tanto que esse compartilhamento vai ser desigual. Então a gente considera que o cloro deu esse elétron. Se ele deu essa carga negativa para o cloro, então o cloro vai ficar com excesso de uma carga negativa, enquanto o sódio vai ficar com excesso de uma carga positiva. E aí nós formamos os polos, né? O polo positivo e polo negativo. Positivo com negativo vai se atrair, vai ter uma atração aqui, certo? Então, representando por bolinhas, né? Eles vão se atrair. Se eles se atraem, né? Aqui é positivo, aqui negativo, né? Se eu tiver outro cloro aqui, né, negativo, ele vai atrair o outro sódio. E vice-versa. Um sódio positivo aqui vai atrair o cloro, né? Positivo e negativo vão se atrair mutuamente. E por aí vai. Eu vou formar vários bloquinhos, né? Vários bloquinhos de sal, né? Então vou ter vários átomos, né? Formando uma estrutura chamada retículo cristalino, certo? Professor, mas eu tenho cargas, né? Positiva e negativa.
Elas conduzem corrente elétrica, elas podem conduzir se tiverem o quê? Livres, certo? Mas elas não estão livres, elas estão presas dentro da estrutura cristalina do sal. E aí, o que é que acontece? Chega a água aqui, né? H2O, como eu fiz no experimento, ela vai, digamos assim, separar essas cargas, certo? Vai separar esses polos. E aí, fica Na mais circulado de moléculas de água e Cl menos circulado de moléculas de água. Então eu tenho cargas separadas só e livres, né? Carga livre permite a condução da corrente elétrica. É por isso que o sal dentro da água ele conduz corrente elétrica, porque os íons, esses íons, o positivo e o negativo, vão estar livres. Ok? Ok. Professor, eu só não entendi uma coisa. Se o sódio perdeu um elétron para o cloro, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar sem elétron nenhum na sua última camada se tinha um elétron na última camada. O que é que acontece? Essa é a última camada, né? Do sódio. Só tem um elétron. Quando um elétron sai daqui, né? Ele vem parar aqui. O que é que acontece? Essa última camada é desfeita e a última camada passa a ser a camada mais interna do sódio, que é a que tem 8 elétrons. Enquanto o cloro tinha 7 elétrons, né? Recebeu um, ficou com 8. Então a regra do octeto foi estabelecida aqui. Isso é que é a regra do octeto. Vamos lá. Agora a ligação covalente, os compostos covalentes, né? Que é a água, né? Então a água ela representa um composto covalente. Como é que eu formo a água? Então eu distribuo os elétrons do oxigênio, né? Oxigênio é da família 6A, 6 elétrons, hidrogênio é da família 1A, 1 elétron. Vou pegar aqui onde tem elétrons solitários, né? Então, vou jogar um hidrogênio aqui com seu único elétron e outro aqui. E aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho um elétron aqui e outro aqui. O que é que eles vão fazer? O par, né? A ligação química faz aos pares exatamente aos pares. Isso é compartilhamento de elétrons. Só que esse compartilhamento é mais igualitário do que o compartilhamento na ligação iônica, porque na ligação iônica um puxa mais do que o outro. Há uma grande diferença de eletronegatividade. Na ligação covalente, a eletronegatividade é bem próxima dos átomos que a constituem, né? Então, o que é que acontece? Ele vai compartilhar, né? Então vai formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do oxigênio e do hidrogênio 1, 2, hidrogênio 1, 2. Ô, professor, hidrogênio só tem 2 elétrons, não estabeleceu a regra do octeto não? Não. O hidrogênio foge à regra do octeto. Ele fica satisfeito só com 2 elétrons. Certo? Então tá ok. E aí, professor, esses elétrons ficam mais para lá, mais para cá, fica um pouco mais para o oxigênio. Porém, o oxigênio não chega a roubar esse elétron. E não vai formar cargas aqui, ânions e cátion, como na ligação iônica. Então, essa carga elétrica está aqui dentro, certo? Ela vai ficar presa dentro da estrutura. Então, jamais ela, em condições normais, ela vai conduzir corrente elétrica. A não ser que eu faça uma ruptura aqui, né? E forme aqui um OH, que é um hidróxido. Aí sim, e aqui liberar H+, aí sim são cargas soltas, né? Mas em condições normais são cargas presas. Já nas ligações metálicas, representado pela moedinha, o que é que vai acontecer? Os átomos de metais são tão grandes que não conseguem segurar esse elétron. Então o elétron fica pulando de um átomo para outro, né? Formando assim um fluxo de carga elétrica constante.
né? Então há uma corrente elétrica passando por aqui. Então, a condução de corrente elétrica nas ligações metálicas, né, nos compostos metálicos, né, vai acontecer independente dele estar em água, na água, ou ele estiver puro sem água, certo? Então existe um fluxo de cargas elétricas aqui em movimento. Ok, gente? Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, né? Aí é, foi um breve rabisco sobre ligações químicas. É óbvio que não tem como dar o assunto todo, dei alguns pontos interessantes, alguns pontos de curiosidade e tal. Mas muito obrigado pela oportunidade. Tenha um ótimo dia. Meu nome é Jonas Silva de Deus, candidato a monitor do PT 2020. Obrigado a todos.